Outubro de 2011. O sol da Líbia castiga a poeira e o concreto. O som não é de um filme. É granulado, real. O som de um celular gravando a história sendo feita. Ou desfeita. No centro de tudo, um homem. Rosto ensanguentado, roupas rasgadas, sendo arrastado por uma multidão em fúria. Meses antes, este homem era um rei em seu próprio palácio. O líder autoproclamado de uma das nações mais ricas e controversas da África. Agora, ele implora por misericórdia num cano de esgoto. Seu nome? Muammar Gaddafi. Enquanto o mundo assistia a essas imagens perturbadoras, líderes ocidentais comemoravam. Em Washington, Paris, Londres, a missão estava cumprida, diziam. A liberdade finalmente havia chegado à Líbia. Mas hoje, mais de uma década depois, a Líbia que Gaddafi governou com mão de ferro por 42 anos não existe mais. Em seu lugar, um campo de batalha fragmentado. Milícias rivais lutando por poder e petróleo, mercados de escravos a céu aberto, uma imagem chocante vinda diretamente das páginas mais sombrias da história. Mercenários estrangeiros controlando cidades inteiras. Uma pergunta ecoa mais alto que qualquer bomba. O que, de fato, aconteceu ali? E se a história que nos contaram sobre libertação fosse apenas uma cortina de fumaça? Fique comigo, porque a verdade é muito mais complexa e perturbadora do que a maioria imagina. A verdadeira história da África não está nos livros que te mostraram. Está nas vozes que tentaram silenciar. Aqui, a gente reconstrói o passado para entender o presente e valorizar nossas raízes. Então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que achou e compartilha esse vídeo para espalhar conhecimento. Fica comigo. Fezzan. Em 1911, a Itália invade sonhando com uma nova Roma na África. Deslocaram populações e impuseram seu domínio. Mas a resistência nasceu no deserto. Omar Mukhtar, o leão do deserto, liderou uma guerrilha por quase 2 décadas, tornando-se um símbolo imortal mesmo após sua captura e execução pelos fascistas italianos em 1931. A Segunda Guerra Mundial transformou a Líbia em campo de batalha. Com a derrota da Itália, britânicos e franceses assumiram o controle. Mas o desejo por independência era forte. Em 1951, com o apoio das Nações Unidas, a Líbia se torna o primeiro país africano a conquistar independência no pós-guerra. Um Reino Unido sobre o rei Idris. Era uma nação livre, mas desesperadamente pobre. Sua sobrevivência dependia de ajuda externa e do aluguel de bases militares para americanos e britânicos. Até que, em 1959, o deserto revelou seu segredo. Petróleo. Não um pouco, muito petróleo. A Líbia, da noite para o dia, passou de reino pobre a monarquia petrolífera. Empresas ocidentais correram para explorar a nova riqueza. O dinheiro começou a fluir. Estradas, escolas, hospitais. A vida melhorou para muitos. Mas com a riqueza vieram a corrupção e o ressentimento. O rei Idris, envelhecido e visto muito próximo ao Ocidente, perdia apoio. Enquanto isso, um vento de mudança varria o mundo árabe. O nacionalismo estava em alta. Gamal Abdel Nasser, no Egito, era um herói. E na Líbia, um jovem oficial do exército inspirado por Nasser observava e planejava. Seu nome, Muammar Gaddafi. Em 1º de setembro de 1969, quando o rei Idris estava fora do país, Gaddafi e seu grupo de oficiais livres tomaram o poder num golpe rápido e sem sangue. A monarquia acabou. Nasceu a República Árabe Líbia. Gaddafi, com apenas 27 anos, era um novo líder. Ele prometeu livrar a Líbia da influência estrangeira, usar a riqueza do petróleo para o povo e seguir uma terceira via, nem capitalista, nem comunista, detalhada em seu excêntrico livro verde. Nos anos seguintes, Gaddafi cumpriu algumas promessas. Expulsou bases militares estrangeiras, renegociou contratos de petróleo, aumentando drasticamente a receita do país. Investiu pesadamente em saúde, educação, moradia. A Líbia alcançou um dos mais altos estándares de vida da África. Mas essa prosperidade veio com um preço. Gaddafi estabeleceu um regime autoritário. Dissidência não era tolerada. Execuções públicas se tornaram uma ferramenta de controle.
Seu sonho pan-africano e pan-árabe o levou a interferir em conflitos vizinhos, como a desastrosa guerra no Chad pela faixa de Al-Zu. Sua retórica anti-ocidental e o apoio a grupos militantes colocaram em rota de colisão com os Estados Unidos e a Europa. Ronald Reagan chamou-o de cão louco do Oriente Médio. Em 1986, após acusações de envolvimento líbio em atentados, os Estados Unidos bombardeiam Trípoli e Benghazi, matando dezenas de civis, incluindo a filha adotiva de Gaddafi. 2 anos depois, o voo 128 da Pan Am explode sobre Lockby, Escócia. Gaddafi é responsabilizado. Sanções da ONU e isolamento internacional se seguem. Gaddafi, sentindo-se ameaçado, inicia secretamente um programa de armas nucleares, buscando tecnologia no mercado negro. No entanto, no início dos anos 2000, Gaddafi surpreende o mundo. Em meio à crescente pressão internacional após o 11 de setembro, ele renuncia ao seu programa de armas de destruição em massa. Entrega os suspeitos de Lockby. Começa a colaborar com agências de inteligência ocidentais na luta contra o terrorismo. O pária estava voltando ao cenário mundial. Líderes ocidentais como Tony Blair fazem fila para apertar sua mão em sua tenda no deserto. Acordos petrolíferos lucrativos são assinados novamente. Mas, enquanto Gaddafi reabilitava sua imagem internacional, em casa a repressão continuava. E ele e sua família acumulavam bilhões em contas secretas, vivendo vidas de luxo que contrastavam fortemente com seus discursos socialistas. A panela de pressão estava prestes a explodir. 2011. A Primavera Árabe incendeia o norte da África e o Oriente Médio. Tunísia, Egito. Os ventos da revolta chegam a Benghazi, no leste da Líbia. Protestos pacíficos são recebidos com violência brutal pelas forças de Gaddafi. Sua resposta televisionada choca o mundo. Ele chama os protestantes de ratos e baratas, prometendo caçá-los beco a beco, casa a casa. A ameaça de um massacre em Benghazi coloca a comunidade internacional em alerta. Em março de 2011, o Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 1973, autorizando uma zona de exclusão aérea e todas as medidas necessárias para proteger civis. A OTAN, liderada inicialmente por França, Reino Unido e Estados Unidos, inicia uma campanha de bombardeios. A justificativa oficial era a humanitária. Mas havia outros motivos em jogo. Documentos vazados sugerem que a França, sob Nicolas Sarkozy, estava interessada no petróleo líbio, em reafirmar sua influência na região e preocupada com os planos de Gaddafi de criar uma moeda lastreada em ouro que poderia desafiar o domínio financeiro ocidental na África. A intervenção, para alguns, parecia menos sobre proteger civis e mais sobre geopolítica e recursos. Com o apoio aéreo da OTAN, os rebeldes líbios, antes desorganizados, ganham força. A guerra civil se intensifica. Em agosto, Trípoli cai. Gaddafi foge para sua cidade natal, Sirte, segue-se um cerco brutal. E em 20 de outubro de 2011, ao tentar escapar em um comboio, Gaddafi é atingido por um ataque aéreo da OTAN e capturado por combatentes rebeldes. As imagens que rodaram o mundo mostram seus últimos momentos. Humilhado, espancado, morto. O rei estava morto. A Líbia estava livre. Mas o que veio depois não foi a democracia prometida. Foi o caos. A OTAN declarou vitória e saiu. Não havia plano de reconstrução, nem força de estabilização. Deixaram para trás um país inundado de armas e dividido entre dezenas de milícias rivais. A Líbia se fragmentou. 2, às vezes 3 administrações rivais disputavam o controle. Grupos extremistas como o ISIS encontraram terreno fértil. Potências estrangeiras, Rússia, Turquia, Egito, Emirados Árabes, transformaram a Líbia em um tabuleiro de xadrez para sua própria guerra por procuração, armando lados opostos. Os vastos arsenais de Gaddafi se espalharam pela África, desestabilizando países como Mali. E o mais chocante, a Líbia se tornou o epicentro de uma crise humanitária de tráfico de migrantes, com relatos horríveis de mercados de escravos modernos. A pergunta que fica não é se Gaddafi era um ditador. Ele era. A pergunta é, a que preço ele foi removido? A intervenção que prometeu proteger civis acabou mergulhando a nação num abismo de violência e instabilidade que dura até hoje. Removeram o líder, mas o que nasceu em seu lugar? E quem, no final, pagou e continua pagando o preço?
A história da Líbia é um aviso sombrio sobre as consequências não intencionais e as verdades inconvenientes por trás das grandes narrativas de intervenção. Uma verdade que o mundo ainda precisa encarar.